Olá pessoal, tudo bem? Professor Marciano Xavier, hoje a nossa aula será sobre prisão temporária. Os senhores já viram aí prisão em flagrante, prisão preventiva e agora prisão temporária. São as três espécies de prisão cautelar, prisões... Tema que cai em todos os concursos ligados à segurança pública, Poder Judiciário, Ministério Público. Então, prisão temporária está disciplinada na Lei 7.960 de 1989. Estudaremos esse tema e, no final, os exercícios específicos, tá bom? Primeira coisa, conceito de prisão temporária. Olha aqui, ó. É a prisão decretada na fase do inquérito policial, na fase das investigações, tá certo? Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte. Veja bem, nós sabemos que existem duas fases. A fase do inquérito e a fase do, muito bem, do processo. Também denominada a fase da ação penal, tá certo? Você acha que o examinador não vai perguntar para você assim, sobre a prisão temporária, indique a alternativa correta. A letra A. A prisão temporária pode ser decretada em qualquer fase. Aqui para eles, senhores, prisão temporária não pode em qualquer fase, somente na fase do inquérito policial. É a prisão decretada na fase do inquérito policial, porque serve para auxiliar nas investigações. Onde é que tem investigação? Na fase do inquérito policial. Não tem prisão temporária na fase do processo. Ah, professor, daí a diferença entre temporária e preventiva, porque a preventiva é possível tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. A única observação é que na prisão preventiva não pode ter prisão preventiva de ofício na fase do inquérito, sim na fase do processo. Mas se tiver um pedido do delegado, pode. Se tiver um pedido do juiz, do Ministério Público, pode. Preventiva na fase do inquérito. Na prisão temporária, não. A prisão temporária só na fase do inquérito, e não na fase do processo. A prisão preventiva pode tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. A prisão preventiva nas duas fases. Prisão preventiva na fase do inquérito não pode de ofício, só se tiver pedido do delegado ou do Ministério Público. A prisão preventiva no processo pode de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente da acusação. Tá certo? Muito bem. Então, senhores, fechando esse tópico, a prisão temporária é a prisão cautelar decretada apenas na fase do inquérito policial, risca todas as alternativas que, porventura, venha dizer em qualquer fase, pode após a conclusão do inquérito, não. Caiu numa prova, examinador é o seguinte, pessoal, examinador ele vai aperfeiçoando, ele não tem o que fazer, ele fica em casa se alimentando, assistindo, aí, pensa numa pegadinha. Eles são filha da mãe. Então, olha só. Caiu numa prova assim. Fulano de tal respondeu, o delegado instaurou inquérito para investigar eventual crime praticado por José da Silva. Aí vem contar numa historinha ali. Aí ele diz assim, ó, encerrado o inquérito policial, a autoridade remeteu ao Ministério Público que, juntamente com a denúncia, pediu a prisão do acusado. Diante da situação hipotética, que indica a alternativa correta. Letra A. A prisão requerida pelo Ministério Público trata-se de prisão temporária. Claro que não. Se já terminou o inquérito e mandou para o Ministério Público, ainda que não tenha processo, e por que não tem processo? Porque o inquérito foi ao Ministério Público. Quando o Ministério Público devolveu o inquérito, devolveu com a denúncia com pedido de prisão. Mas não pode ser prisão temporária. Porque se já terminou o inquérito policial, não pode mais ter prisão temporária. Porque já terminaram as investigações. Fechou, senhores. Tá certo? E aí, prosseguindo, tá? Decretação. Mediante representação da autoridade policial
ou do Ministério Público. Que bicho é esse, professor? Simples. Significa dizer que para o juiz decretar uma prisão temporária, obrigatoriamente tem que haver um pedido, seja do delegado ou do Ministério Público. Significa dizer que o juiz não pode decretar por conta própria. Ele não pode decretar de ofício, porque tem que ter um pedido para que o juiz decrete a prisão temporária. Olha só, o juiz decreta, mas tem que ser precedido de um pedido. Alguém tem que cutucar o juiz, alguém tem que provocar o juiz. Ô juiz, decreta a prisão temporária aí do Marciano, decreta a prisão temporária aí do José, da Silvana. Não pode o juiz, olhando o inquérito policial, falar assim, vou decretar a prisão temporária do investigado. Ô juiz, deixa de ser enxerido. Você não pode decretar prisão temporária de ofício. Você não pode decretar prisão temporária se não foi provocado ou pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. Por isso que fala, decretação, mediante representação da autoridade policial, que é o delegado, ou requerimento do Ministério Público. Fechamos, senhores, sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. Letra A, a prisão temporária, vírgula, decretada na fase do inquérito policial, vírgula, poderá ocorrer mediante representação da autoridade policial, vírgula, requerimento do Ministério Público ou de ofício. Falso. Foi certinho até onde falou de ofício. Fique esperto, concurso público, às vezes você pega uma alternativa, está tudo certinho. Aí o aluno, para ganhar tempo, o candidato, para ganhar tempo, ele não lê até o final a alternativa. Ele vai até aqui e marca e vai embora, caiu na pegatinha. Tá bom? Cuidado, não pode ter decretação de ofício. Somente se tiver requerimento. Outra observação. Professor, pode a vítima requerer a prisão temporária? Não. Somente duas. Dois são hoje legitimados. Ou o Ministério Público ou o delegado. Professor, então significa o seguinte, o cara praticou um roubo contra mim, roubo cabe prisão temporária. Não cabe, professor? Cabe. Roubo cabe prisão temporária. Furto não. Roubo sim. Muito bem. Imagina, professor, que além de roubar, uma semana depois o sujeito vai lá e me ameaça. Sabendo que já tem inquérito policial. Eu, vítima, professor, não posso contratar um advogado para o advogado pedir a prisão desse sujeito que está atrapalhando as investigações, porque além de me ameaçar, está ameaçando testemunhas? Não pode. Não pode porque a lei da prisão temporária, que rege a prisão temporária, não autorizou a vítima pedir a prisão temporária. Só pode pedir a prisão temporária delegado e Ministério Público. Nesse caso, evidentemente que cabe à vítima procurar o delegado e falar isso para o delegado. Ou o Ministério Público procura o delegado, ou o Ministério Público, e conta isso ao delegado. O sujeito está rondando lá na minha casa, o sujeito está procurando testemunha. E o delegado, em cima dessas informações prestadas pela vítima, pedirá a prisão temporária. Tá certo, senhores? Não tem prisão temporária, é decretada de ofício somente se o juiz for provocado. Nós já falamos isso, que decretação de ofício é quando ninguém pediu ao juiz e ele, por conta própria, eu até falo de enxerido, quis decretar a prisão do sujeito. Isso só é possível na prisão preventiva e mesmo assim se existir processo, porque nem prisão preventiva pode o juiz decretar, se tiver apenas inquérito policial, pode o juiz decretar de ofício, não, só se tiver requerimento. Tá certo, senhores? E aí, cuidado. Sobre a prisão cautelar, indica a alternativa correta. Aí vem o examinador e fala assim para você numa alternativa. A prisão temporária e a prisão preventiva se assemelham a prisão temporária e a prisão preventiva se assemelham porque ambas não podem ser decretadas de ofício. Falso. Elas não se assemelham por isso. A temporária não pode. A preventiva pode, na fase do processo. Letra B.
A prisão preventiva e a prisão temporária se assemelham porque ambas precisam de autorização judicial. Verdadeiro. Tanto a temporária quanto a preventiva precisa de ordem do juiz. Nesse ponto, elas se assemelham. Letra C. A prisão preventiva se assemelham à prisão temporária porque ambas podem ser decretadas em qualquer fase. Falso. A prisão preventiva pode em qualquer fase. A prisão temporária só na fase do inquérito policial. Fechamos, senhores? Ok? Próximo, tá? Cabimento. Muito bem, professor. Eu sei e até já sabia, professor, que a prisão temporária só pode na fase do inquérito policial. Muito bem. Também já sabia, professor, e estou sabendo, né, que a prisão temporária não pode ser de ofício. O juiz tem que ser cutucado. Alguém tem que chegar lá e bater. O juiz, eu quero a prisão temporária. Quem é esse alguém? Ministério Público ou o delegado. Não precisa ser os dois, um ou outro. Já sei isso. Agora vem a próximo tópico, que seria aquela pergunta. Vem cá, quando que é cabível uma prisão preventiva? É como se você estivesse falando assim, quais os requisitos da prisão preventiva? Não. Temporária. Nós estamos falando da temporária. Às vezes eu faço uma ligação com a preventiva, porque é assim que você vai ser testado. Quais os requisitos para que o juiz decrete uma prisão temporária? Esse é o nosso tópico, tá certo? Então, vamos lá? Cabimento. Primeiro, imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial. Eu coloco aqui, então, requisitos ou pressupostos. Quais são os pressupostos? Quais os requisitos da prisão temporária? Primeiro, senhores, ó, porque senão ficaria assim, né? O juiz olha para minha cara e fala assim, ó, esse aqui eu vou decretar prisão temporária. Olha para você e fala, não, esse aqui eu não vou decretar. Não é assim. Existem requisitos, tá? Para que o juiz decrete a prisão temporária ou não de alguém. Muito bem. Imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial. Senhores, veja bem. Eu estou sendo investigado. Eu posso atrapalhar as investigações? Eu não posso atrapalhar as investigações. É uma tarefa do Estado que o investigado não pode atrapalhar. Imagina os senhores que eu pratico contra você uma extorsão. Extorsão cabe? Cabe. E eu ligo para você na sua casa e falo, ó, se você não entregar sua moto para mim até amanhã, eu vou matar seu filho. Estou praticando um roubo? Não, mas eu estou praticando uma extorsão, porque eu estou usando grave ameaça para obter uma vantagem econômica. Pronto. Tá certo? Isto, eu, Marciano Xavier, vai ser instaurado um inquérito contra mim, sendo investigado. Eu fico sabendo disso, procuro você e agora eu pratico uma ameaça. Ó, estou sabendo aí que você vai depor na delegacia, veja bem o que você vai falar, porque eu sei onde seu filho estuda. Para aí, esta minha conduta está está atrapalhando as investigações. Então, será imprescindível, porque imprescindibilidade é necessidade. Será necessária a minha prisão. Prisão o quê? Temporária, porque está na fase das investigações, tá certo? É bem verdade, senhores, que ameaçar testemunha também cabe preventiva, quando estiverem preenchidos os pressupostos da prisão preventiva. Não estamos falando diretamente da preventiva. Imprescindibilidade significa isso, quando necessário para resguardar as investigações, quando o sujeito estiver atrapalhando. Outro requisito é inexistência de residência fixa. Inexistência de residência fixa. Não é raro, senhores, instaurar um inquérito policial contra alguém nômade. Ele não tem morada certa. Por exemplo, ou é cigano, né? Nada contra. Cigano ou aqueles que trabalham em circo. Uma semana ele está na sua cidade, 15 dias já muda daí. Senhores, inquérito policial não é assim, instaura de manhã, termina à tarde. Meio-dia já ouve o sujeito. Não. Inquérito policial demora. Tem toda aí, né? Imagina quanto inquérito policial tem uma delegacia. Muito bem. Então, senhores, imagina que instaurou-se um inquérito policial contra o Marciano Xavier. Eu trabalho em circo.
o delegado pode pedir a minha prisão com o fundamento de que, como eu não tenho morada certa e eu estou na localidade naquele período, é necessária a minha prisão para que eu preste as declarações. Porque senão, quando o delegado for me procurar, não vai encontrar, eu não tenho residência fixa, então também é um motivo, é um requisito para a prisão temporária. Inexistência de residência fixa. Agora fique esperto. Sobre a prisão temporária, indique a alternativa correta, né? Ou melhor, sobre a prisão preventiva, indique a alternativa correta. Letra A. Caracteriza-se, hipótese de prisão preventiva, a inexistência de residência fixa por parte do investigado. Para aí, ó. Lá na prisão preventiva, que vocês já estudaram, não fala de residência fixa. Esse motivo não é da preventiva. Esse requisito é da temporária. Fique esperto, porque o examinador vai trocar as motivações, vai trocar os requisitos, tá certo? Não possuir residência fixa, então pode dar ensejo à prisão temporária, tá bom? O outro motivo, outro requisito, outro pressuposto, outro fundamento, seria não fornecer elementos para a sua identificação. O que é isso, professor? Eu estou sendo investigado, eu não possuo identidade. Quem é você? Eu falo o meu nome. Cadê seu documento? Eu não tenho documento. Então, você não tem identificação. Tá certo? Não se faz identificação de uma hora para outra, porque vai ter que pegar minhas impressões digitais, mandar para o serviço de identificação e para depois, então, realizar esse procedimento de identificação. Isso pode demorar. Esse é um motivo para pedir a prisão. Não possuir identidade ou não fornecer. Mesmo eu possuindo identidade, documento, pode ser que eu negue a fornecer elementos para a minha identificação. Como assim? Você é delegado, eu sou investigado. Você manda várias notificações para que o investigado Marciano Xavier compareça na delegacia. Por quê? Você é delegado. Tem, inclusive, registro na sua delegacia de que eu já usei documento falso. Então, você quer fazer uma perícia em mim. Que perícia? Uma identificação datiloscópica, que nada mais é do que retirar as impressões digitais e mandar para o serviço de identificação. Eu simplesmente ignoro o seu chamado. Opa, então eu não estou indo, eu estou me negando a fornecer elementos para a minha identificação. Porque só o fato de eu possuir identidade, pode ser que essa identidade seja falsa, tá certo? Então, senhores, está aqui os requisitos para prisão temporária. Quando for imprescindível para as investigações, ou quando não possuir residência fixa, ou quando não fornecer elementos para a sua identificação. Entende-se aqui, não possuir identidade ou não fornecer os elementos. Que são esses elementos, professor? Qual o seu nome? Qual o seu endereço? Seus pais, tá certo? Eu não vou na delegacia, porque eu sei que o delegado vai perguntar o nome da minha mãe, eu vou falar, ele vai puxar a minha ficha e vai ver que eu tenho antecedentes criminais. Eu estou me negando a fornecer as informações para o delegado verificar realmente quem sou eu. Senhores, muito cuidado, são esses aqui os requisitos. Professor, precisa dos 3 ou só de um? Só de um. Tá? Sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. Letra A. É possível a prisão temporária desde que imprescindível para investigações, vírgula, não tenha um investigado residência fixa e não forneça elementos para a sua identificação. Falso. Não precisa dos 3, basta um, ok? Muito bem. Tá? E aí, continuando os requisitos, olha aqui, ó. Fundadas razões de autoria ou participação nos seguintes crimes. Opa! Dá uma parada aí. Além daqueles requisitos, tem que ser um deles, não possuir identidade, não fornecer elementos para sua identificação, ou não possuir residência fixa, ou quando for imprescindível para as investigações, mais isto aqui, ó. O que é isto? Isto aqui, senhores, que nós estudaremos, é o legislador
através da Lei 7.960, de 89, listando taxativamente os crimes que admitem prisão temporária. Então, sem eu falar quais são os crimes, você já tira uma pegadinha daqui. Sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. Letra A. Sendo imprescindível para as investigações, é possível a prisão temporária do investigado em qualquer crime. Falso. Mesmo sendo imprescindível a investigação, mesmo ele não possuindo residência fixa, mesmo que ele não tenha identidade, não é qualquer crime. Somente os crimes que nós estudaremos aqui. Quais são eles? Homicídio doloso. Opa! Então, o homicídio doloso admite prisão temporária. Significa que se eu estiver sendo investigado por um homicídio doloso e, volta lá, não tenho residência fixa, ou eu não estou fornecendo elementos para o delegado verificar quem sou eu, ou se for imprescindível, porque eu ameacei uma testemunha, então, junta-se esses requisitos. Anterior com este. Opa! Se você está sendo investigado, Marciano, por um homicídio doloso, somado ao fato de que você não possui residência fixa, fecharam seus requisitos e é possível a prisão temporária. Senhores e senhoras, cuidado, o homicídio tem que ser doloso. Os senhores sabem que o homicídio doloso é aquele que o sujeito tem a intenção de matar. Tá certo? Ele teve vontade livre e consciente. Esse é o homicídio doloso, tá certo? Ele teve vontade livre e consciente. Consciente porque ele sabia o que estava fazendo. Vontade livre porque ele não foi obrigado a matar. Tá bom? Então, significa dizer que está excluído o homicídio culposo. Sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta, a letra A. É possível prisão temporária em crime de homicídio, vírgula, seja ele doloso ou culposo. Falso! Não é qualquer homicídio. Exclui-se da prisão temporária o homicídio culposo. Por exemplo, imagina que eu estou ali limpando uma arma, sem observar os deveres de cuidados e acaba a arma dispara, acerta um amigo meu. Eu tinha a intenção de matar o meu amigo? Não. Mas ali é local de limpar a arma? Não. Então, na verdade, eu desrespeitei um dever de cuidado. Eu pratiquei um homicídio culposo, se porventura ele veio a óbito. Muito bem. Pode o delegado pedir a minha prisão temporária? Ou pode o juiz decretar a minha prisão temporária? Não. Por quê? Ah, Marciano, mas e se você ameaçou testemunha? E daí? E daí? Não cabe. Mesmo que seja imprescindível, não cabe prisão temporária, porque o homicídio que eu pratiquei é culposo. Tá certo? E só cabe em homicídio doloso, aquele que o sujeito teve a intenção de matar, tá certo? O cara, por exemplo, em um bar, saca a arma e atira no outro. Ele teve a intenção e sabia o que está fazendo? Sim. Agora, senhores, toma cuidado. O homicídio doloso, ele pode ser consumado, ele pode ser tentado, ele pode ser simples, ou ele pode ser qualificado. É possível a prisão temporária em qualquer tipo de homicídio doloso, seja ele consumado, tentado, simples ou qualificado. Consumado veio a óbito. Tentado, o sujeito iniciou, por exemplo, atirou, mas o cara foi para o hospital e não morreu. Foi só tentado. Simples é questão de pena. O homicídio simples vai de 6 a 20 e o homicídio qualificado de 12 a 30. Quem mata usando veneno, por asfixia, por dissimulação, por exemplo, fez uma emboscada, usando tortura, usando o meio que dificultou a defesa da vítima, por motivo torpe, motivo fútil, pratica um homicídio qualificado. Não interessa se é qualificado, se é simples, se é tentado ou consumado. Cabe prisão temporária. O que o legislador exigiu é que seja, repita-se, doloso. Muito bem, tá bom? Também, senhores, é possível a prisão temporária
no crime de sequestro ou cárcere privado. Professor, eu tenho que decorar esses crimes. Você tem que decorar a lista dos crimes. Você pode até esquecer o conceito. Sobre a prisão temporária indica a alternativa correta. Eles não vão perguntar para você o que é sequestro ou cárcere privado, mas vai estar lá quais os crimes que admitem e ou não admitem prisão temporária. Senhores, sequestro, cárcere privado, cabe prisão temporária. Esse é o crime que alguém priva a liberdade de outro, tá certo? Por exemplo, o sujeito prende o cara na sua casa. Não pode, só o Estado pode prender. Excepcionalmente, o Estado autoriza um particular prender se o particular estiver numa situação de flagrante. Fora isso, imagina os senhores que você me chama lá na sua casa para uma festa e você me prende lá na sua casa. Você está praticando um cárcere privado, tá certo? Se você ligar para minha família, tem que pagar para soltar o marciano, você está praticando uma extorsão mediante sequestro. Se você não pediu resgate nem nada, só está prendendo lá, você praticou aí um cárcere privado, tá certo? Neste caso, sequestro ou cárcere privado, cabe prisão temporária, sim. Roubo, cabe prisão temporária, sim. Você sabe que roubo é quando alguém subtrai coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Passa sua carteira, senão eu te mato. É roubo. Agora, se eu vou lá, abro o seu carro e pego o seu notebook que está dentro do carro, eu não pratiquei roubo, o que não teve violência contra a pessoa. Ainda que eu tenha quebrado o vidro do carro, a violência foi contra a coisa e não contra a pessoa. A violência para caracterizar o roubo tem que ser contra a pessoa. Sim, professor, já sabia disso muito bem. Então, cuidado, roubo admite prisão temporária. Não admite prisão temporária, não admite, porque são diferentes, o furto. Furto, seja ele simples ou seja ele qualificado, não admite prisão temporária. Engraçado, o furto qualificado admite prisão preventiva. O furto simples, se o sujeito for reincidente, admite prisão preventiva, mas não prisão temporária. Furto não admite prisão temporária. Por quê, professor? Porque o legislador, quando fez a 7.960, ele não colocou a palavra furto, ele só colocou roubo. E lei penal interpreta-se do jeito que saiu, né, do Congresso, não pode ter interpretação extensiva. Não está dizendo, é possível a prisão temporária em todos os crimes contra o patrimônio. Falso, porque o furto é contra o patrimônio também, e não cabe prisão temporária. Roubo sim, tá bom? Extorsão, cabe prisão temporária. É aquele exemplo que eu falei agorinha para você. E eu ligo para você e falo, se você não entregar essa moto para mim até amanhã, eu mato seu filho. É roubo? Não. Porque no roubo é na hora. Entendeu? Ou entrega essa moto, ou eu te mato. A extorsão, a vítima tem ainda um tempo para atender à vontade do criminoso, do agente, ou não. Quer saber? Não vou entregar minha moto, nada, eu vou procurar a polícia. No roubo você não tem essa oportunidade. Ou entrega, ou sofre a grave ameaça. Muito bem. E a extorsão é possível prisão temporária. Extorsão mediante sequestro. Esse é quando o sujeito tira a liberdade de alguém, prende alguém no cativeiro e liga pedindo resgate. Se você pegar, é a junção deste com este. Isso aqui é tirar a liberdade, né? Isso aqui, é utilizar violência ou grave ameaça para obter vantagem indevida. Muito bem, tá certo? Extorsão mediante sequestro, manter a privação da liberdade de alguém e pedir resgate. Cabe prisão temporária? Sim. Estupro, cabe prisão temporária? Sim. Claro, não poderia ser diferente. Epidemia com resultado morte. Cuidado! Epidemia com resultado morte. Tem que morrer pelo menos um. Não entendi, professor. Tá bom. Imagina, senhores, que o sujeito com vontade livre e consciente sabe o que está fazendo e quer esparramar doença. Ele quer. O cara é ruim. O cara é sangue ruim, ele quer esparramar doença. Você está com HIV1, ele sai aí esparramando doença para todo mundo. Porque ele quer fazer isso. Então, ele está praticando um crime denominado epidemia. Imagina, senhores, que 5.000 pessoas estão internadas.
Tá certo? Mas não morreu nenhuma. Instaurou-se inquérito policial, mas não morreu nenhuma pessoa. Não pode ter prisão temporária. Absurdo, professor. Que seja, mas a lei exigiu que tenha resultado morte. Cuidado. Sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. Letra A, é possível a prisão temporária no crime de epidemia. Parou só aí, você coloca uma interrogação, porque você vai falar assim, opa, faltou a palavra morte, e vai nas outras questões. Se todas estiverem erradas, essa é a mais certa. Por quê? Não é qualquer crime. Não é simplesmente causar epidemia, desculpa. Tem que ter o resultado morte. A princípio, está errada esta alternativa. Então, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. De novo, exigindo resultado morte aqui, exigindo resultado morte na epidemia, exigindo resultado morte no envenenamento de água potável. Algumas observações para esta situação. Tá? Envenenamento de água já dá prisão temporária? Não. O sujeito pode ir na cabeceira de uma represa, desculpa, de um rio, de um riacho, né, que vem formar depois uma represa, e jogar veneno. Só que esse riacho não tem água própria para beber, é só para o gado. Não dá prisão temporária. Ele pode até ter praticado um crime ambiental, mas não dá prisão temporária, porque exigiu que a água seja potável, própria para o ser humano beber. Muito bem. Ou colocar veneno em remédio, substância, ou na comida, desculpa, substância alimentícia, né? Ou colocar veneno em substância medicinal, remédio. Senhores, água potável, substância alimentícia ou medicinal, sujeito que coloca veneno já tem prisão temporária? Não. Imagina os senhores que o sujeito chegou numa cidade pequena e colocou veneno na caixa d'água que abastece a cidade. 8.000 pessoas passaram mal. Dessas, 3.000 encontram-se internados em estado gravíssimo, mas não morreu ninguém. Enquanto não morrer pelo menos um, não pode ter prisão temporária. Por quê, professor? Porque a lei exige, qualificado pela morte. Fique esperto com isso, entendeu? Fique esperto, tá bom? Professor, mas vem cá, então eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu pego uma questão assim, professor, vamos lá, vamos formular uma questão aqui. Imagina que seja assim, João, querendo matar Mané, colocou veneno na água de Mané, tá certo? Mané ingeriu a água, vindo a passar mal, ponto. Imediatamente foi socorrido por vizinhos, situação que impediu a morte de Mané. Diante da situação hipotética, indique a alternativa correta. Então, qual que é a questão? O sujeito colocou veneno, né? João colocou veneno na água de Mané. Mané ingeriu, tá? Não morreu porque o vizinho socorreu. Diante da situação hipotética, responde. Letra A. Não é possível a prisão temporária, uma vez que não teve resultado morte. Muitos vão marcar esta alternativa. Letra D. É possível a prisão temporária. Verdadeiro. É possível a prisão temporária. Agora eu não entendi nada, Marcelo. Ele não colocou veneno na água potável? O cara não bebeu, não teve resultado morte. E agora é possível a prisão temporária? É. Por quê? Porque, senhores, envenenar água potável é diferente de praticar homicídio. Se está dizendo que João, querendo matar Mané, ele teve a vontade livre e consciente de matar a pessoa certa. Quando alguém coloca veneno na água, na comida ou no remédio para matar pessoa certa, não é este crime envenenamento de água potável, é homicídio. Porque no homicídio, a pessoa tem o dolo direcionado para matar pessoa determinada. No envenenamento de água potável, ele não tem o dolo determinado para matar A, B, C, D, E, F. Ele coloca veneno na caixa d'água. Ele coloca veneno, vamos imaginar, na roça. Tá certo? Ele coloca veneno em substância medicinal, mas não para matar a pessoa determinada. Como neste exercício ele quis matar a pessoa determinada, ainda que não tenha morrido, porque vizinhos socorreram,
é homicídio tentado. Homicídio na forma tentada. E nós falamos que homicídio não interessa. Né? Homicídio tentado, homicídio consumado, homicídio simples, o homicídio qualificado. Então, cuidado com a pegadinha, tá certo? Envenenamento de água potável. Você vai identificar isso no exercício quando o sujeito não quis matar A, B ou C. O cara que sobe na caixa d'água de uma cidade e coloca veneno, e não venha me dizer que teve dolo eventual, não entra nessa aí, tá? Ah, mas ele teve dolo eventual que assumiu o risco de matar. Não entra nessa, tá? Para fins de prova de prisão temporária, só se o sujeito tiver o dolo de matar pessoa determinada. Tá bom, senhores? Agora, imagina os senhores que uma pessoa subiu de uma caixa d'água de uma residência porque o pai, quem morava ali, era um desafeto dele e colocou veneno. E os 5 membros da família passaram mal, estão no hospital. Só não morreu porque o médico socorreu a tempo. Homicídio na forma tentada, porque se ele colocou o veneno na caixa d'água e a caixa d'água abastece aquela família, somando o fato de ter um desafeto, é porque ele quis matar. Cabe prisão temporária. Daí a diferença de envenenamento de água potável para homicídio. No homicídio, a pessoa tem a vontade para matar pessoa determinada ou pessoas determinadas, tá bom? Quadrilhobando, hoje não se fala mais quadrilha, né? Hoje se fala lá pelo artigo 288 do Código Penal, que sofreu alteração pela 12.850, né? Hoje se fala associação criminosa. Só que a nossa lei de prisão temporária é de 1989, né? E o 288 mudou em 2013, salvo o melhor juízo, olha, né? Muito bem. Quadrilhobando é aquele crime em que hoje denomina-se associação criminosa, é a reunião de 3 ou mais pessoas. É possível a prisão temporária. Você que está me assistindo e o seu primo, nós combinamos, nós acertamos para furtar bancos. Não é para furtar um banco, não. Porque se for para furtar só um banco, não dá quadrilha, não dá associação criminosa. Dá concurso de pessoas, mas não associação criminosa. Agora nós não. Nós queremos furtar mais de um banco. Cara, vamos ficar ricos? Vamos. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos furtar bancos, estourar caixa eletrônico, piriri parará. Tá, bancos. Ó, rascunhamos quais os bancos que nós vamos fazer. Os furtos inicialmente e tal. Senhores, só de nós acertarmos isso, se a polícia descobrir, nós já praticamos um crime. Mas mesmo que não tenhamos praticado sequer